Olá! Quanto tempo não apareço por aqui? Para quem não me conhece, meu nome é Priscila e eu sou da Pipa e Tal. Eu faço bonecas Waldorf desde 2020 e tô nesse caminho graças a uma oficina de que eu participei em 2014, que se chamava Bonecas Educativas Waldorf. Então eu tô aqui hoje para contar um pouco da minha trajetória para vocês e dizer como essas bonecas transformaram e continuam transformando a minha vida desde então. Então, em 2014, eu caminhava pela internet quando de repente eu vi esse título, Bonecas Educativas Waldorf. Me chamou a atenção porque eu não sabia que existia um determinado tipo de boneca e eu queria saber muito o que era aquilo. Então eu comecei a assistir essa oficina, era um curso que estava sendo exibido ao vivo, online e através de uma plataforma. E ali começou a minha história com essas bonecas, com a pedagogia Waldorf e com os trabalhos manuais. Foi através dessa oficina com a professora Nina que eu pude me transportar para um mundo que eu desconhecia, um mundo que era completamente novo para mim e do qual eu não me recordava, o mundo das infâncias. De forma linda, poética e muito maravilhosa, a professora Nina foi me colocando nesse mundo. Eu me encantei com a pedagogia Waldorf, eu sonhei com a pedagogia Waldorf para o meu filho quando eu um dia o tivesse. E assim foi, assim é até hoje. Bom, em 2014 eu apenas assisti o curso, mas eu não efetivei, eu não concretizei o fazendo uma boneca. Eu fiz apenas como ouvinte. E daí eu nunca esqueci essa boneca. Mas eu não fazia trabalhos manuais. A única coisa que eu fazia era bordar. Então eu não tinha de onde e por que ser envolvida de tal forma por um curso como esse, já que eu não tinha essas vivências. Mas eu acredito que era alguma coisa com um chamado, com um destino, com missão, alguma coisa maior, porque eu fiquei completamente envolvida com esse curso. Foram alguns dias de curso, acho que foram 5 dias ou 4 dias, em que o curso acontecia em determinado horário e era transmitido ao vivo. E assim eu fiz, todos os dias, bem curiosa, e completamente sem intenção, eu ia lá e assistia o curso, fazia as minhas anotações, mas nunca imaginando que um dia eu faria essa boneca. Apesar dela encher o meu coração de amor e oferecer aqui dentro aquele quentinho, sabe? Que uma boneca pode trazer pra gente. Que uma história de boneca traz na vida da gente. Então, nesse momento, eu fiz o curso, mas não fiz a boneca. Um ano se passou. Em 2015, eu fiz uma mudança de vida. Eu mudei junto com meu esposo aqui para Florianópolis e aqui eu engravidei e tive o meu filho. Em 2015, eu consegui me inserir nesse contexto de mãe sonhadora que queria muito que o seu filho tivesse uma educação diferenciada. Uma educação a qual eu aprendi a ver com a Nina Veiga, lá nessa oficina dessa plataforma em 2014. Comecei a sonhar com isso. E aconteceu. Eu tive meu filho na pandemia. Foi o ano em que eu me encorajei e fiz a minha primeira boneca Waldorf. Fiz um boneco para ele, para o meu filho. O segundo boneco
eu fiz, dias depois de ter concluído o primeiro, que eu fiz ainda com as minhas lembranças e as anotações no meu caderninho, que eu tinha feito em 2014, essa boneca chegou nesse ano de pandemia, em 2020. O segundo boneco, então, eu fiz um mês depois, uma semana depois, eu não vou me lembrar exatamente, mas na mesma hora que eu fiz, que eu apresentei essa boneca para o mundo, ela seguiu seu caminho, foi fazer feliz uma criança lá em Pernambuco, Recife. Daí em diante eu não parei mais. As bonecas me convidavam a estar com elas. As pessoas começaram a perguntar se eu fazia essas bonecas para vender, e eu comecei a trabalhar com essas bonecas e exclusivamente com elas, porque antes eu fazia um outro tipo de boneca. Essa história durou uns bons 3 ou 4 anos, 3 anos. Em 2020 eu fiz a primeira boneca. Em 2023 eu parei temporariamente, eu não queria parar, mas o destino foi me trazendo coisas que era através dessas bonecas que eu entendia que eu tinha que fazer. Então eu fui fazer uma formação para professora de trabalhos manuais em escolas Waldorf. Essa formação durou 2 anos e meio e esse ano eu concluí essa formação. Dessa formação eu segui caminho e fiz também um curso de pedagogia. Do curso de pedagogia eu também senti a necessidade de fazer a formação para pedagoga Waldorf, professora Waldorf. Então eu estou fazendo a formação em pedagogia Waldorf aqui em Florianópolis, na escola Waldorf Anabá. Então eu estou contando essa história para vocês entenderem como as bonecas, quando elas entram na nossa vida, elas podem ser direcionadoras de caminhos, de trajetórias, de percursos, que a gente precisa entender nas entrelinhas que é esse o caminho que a gente tem que fazer, que é através delas que eu me conecto comigo mesma, que eu me conecto com o essencial que habita aqui dentro de mim, e que eu entendo o que é importante para mim, o que é importante para o mundo, o que é importante para o meu filho, o que é importante para as crianças desse mundo. Criar bonecas com afeto, com amor, transforma vidas, transformou a minha, e as bonecas que eu faço, com certeza transformam a vida de muitas crianças. Porque em cada boneca que a gente faz, fica um pouco de nós, né? Em cada boneca eu deixo um lampejo, uma faísca de que vem aqui de dentro do meu coração. E toda criança é capaz de perceber, porque a criança, ela está na sutileza das histórias, ela está na profundidade dos caminhos. Então, é nesse sentido que eu busco fazer uma boneca para uma criança. Se você está começando, se entusiasme, cuide de você, cuide do seu objeto de trabalho, do seu objeto de cuidado. Se for uma boneca, entenda que essa boneca vai fazer a história de uma criança, a história de uma infância. E é nesse sentido que eu trago esse caminho que foi traçado para mim e que eu acolhi dentro de mim, dentro da minha realidade, dentro da minha família. A família também precisa aceitar esse caminho que vem de você, né? Que vem para você. Marido, filho, a casa. Você precisa de um espaço, você precisa de um cantinho e de respeito por esse trabalho. Esse trabalho com as bonecas tem me trazido muitos impulsos de pesquisa, impulsos de aprimoramento do meu trabalho. Hoje eu sou seminarista Waldorf
E dentro desse seminário, eu tenho que apresentar um trabalho de conclusão de curso, TCC. E o meu TCC, eu não poderia fazer sobre outra coisa. É uma coisa que impacta na educação, que impacta como professora na realidade de uma criança, que é o trabalho com a boneca. Esse trabalho com a boneca é não só do ponto de vista da criança. Eu quero entender na minha pesquisa qual o sentimento que essa criança tem quando recebe uma boneca feita com as mãos. Uma boneca que para ela foi dedicado um tempo, foi dedicado carinho, foram dedicados cuidados. Como que essa criança recebe essa boneca dentro do seu ambiente? E como que ela, no seu brincar com essa criança, a boneca e a criança representa uma prática social. Como que essa criança desenvolve suas relações sociais dentro do seu brincar. E também, com muito amor, eu quero entender esse amor que está aqui, nesse fazer, nesse cuidar, nessa restauração dessa boneca que eu estou fazendo. Então, eu quero entender também o trabalho da artífice do brinquedo, o trabalho da artífice do brincar e da boneca, que é o meu objeto de estudo. Então, a boneca tem transformado a minha vida em todos os sentidos. Tem trazido sentido, tem trazido propósito, tem trazido destino. Acredite na sua boneca, acredite na sua criança. Essas bonecas, elas são muito, muito especiais. Uma boneca de lã, a lã já tem um carinho por si. Então, uma boneca simples, mas que traz qualidades tão importantes, que traz tanto afeto, é um dispositivo de afeto incrível. Então, é nesse sentido que eu quero mostrar para vocês que eu tô aqui, acordada para o meu fazer, para o meu sentir e também para o meu pensar. O meu cognitivo vai nessa pesquisa e que quando estiver pronta eu vou trazer aqui para mostrar para vocês. Um beijo, aproveitem muito o Festival de Boneca Waldorf. Até mais!